Ei, gente, tudo bem com vocês? Tanto tempo, né, que eu não venho gravar por esse ângulo aqui. Mas hoje eu decidi encostar a porta, até porque o bate-papo hoje eu quero que seja breve, mas eu quero esclarecer alguns pontos aqui com vocês, tá? Deixei até a porta aberta ali, gente, lá atrás para pegar a extensão para ligar a ring light, porque já passou das 18 horas, né? São 6h15, então já tá começando a escurecer, a imagem não fica boa. Eu sei que também não tá uma das melhores imagens, mas eu vou tentar gravar dessa forma mesmo. Liguei o ventilador, eu acho que não tá fazendo barulho, porque eu coloquei no nível bem baixinho, só mesmo para ventilar, porque tá muito calor e com a porta fechada a gente fica muito abafado, né? Como eu tenho asma, vem as crises de tosse, eu tenho que ficar pausando o vídeo. Eu não quero pausar, eu quero ser bem direta com vocês aqui. Hoje eu iria fazer um vídeo do dia aqui na loja, sabe? Como é que foram as coisas, as vendas e tudo mais. Que bom que eu decidi não fazer, porque hoje também foi um dia bem tranquilo aqui na loja. Tudo comum aqui no mês de fevereiro mesmo. A gente sabe que o mês de fevereiro ele é assim por si só. E eu resolvi hoje, no período da tarde, quando eu lembrei de algumas coisas, trazer outro tipo de conteúdo, que é este que eu tô trazendo para vocês agora, para vocês entenderem, se vocês não passaram por isso, de ninguém apontar o dedo, de você mesmo não se comparar com outra pessoa, vocês ainda vão passar por isso. Isso não é benéfico na nossa vida, não é benéfico para o nosso empreendimento, porque cada um tem o seu tempo. Vou abrir algo da minha vida, só os próximos mesmo conhecem, mas não é nenhum segredo e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Ontem, quando eu tava fazendo aquele tourzinho de como a loja tava pra vocês, eu tava tão satisfeita com a loja, tão satisfeita, porque assim, eu lembrei de onde eu estava, eu lembrei como que eu estava, eu lembrei de todas as frustrações, eu lembrei de todas as pessoas que falaram que era pra fechar a loja, eu lembrei de pessoas falando que eu tava pagando pra trabalhar e realmente eu tava, mas não é porque o empreendimento não era pra mim, é porque eu não estava usando as ferramentas necessárias ao meu favor, a gestão, entender bem o meu cliente, aprimorar o meu conhecimento, buscar cada vez mais por conhecimento. Esse era o lado de que eu estava pagando para trabalhar, não o lado de que nunca ia dar certo, não o lado de que eu não levava jeito ou que eu não pudesse aprender a levar jeito, né? Porque tem coisas que são dons, mas a gente sabe que empreender, que vender não é dom, é estratégia. E eu acredito nisso, gente, porque eu nunca tive dom de venda. Porém, agora com a necessidade que eu tenho de vender todos os dias, eu comecei a criar estratégias, que é estudar o meu produto, saber falar dele para o meu cliente, precificar ele corretamente, e aí eu chego à finalidade, que é a venda, que é onde acontece aquela troca com o nosso cliente, entra dinheiro do nosso caixa e vai entrando aqueles volumes para a gente fazer o que tem que ser feito e crescer a nossa empresa, para a gente tirar o nosso salário, para a gente sobreviver da nossa loja, que é o meu intuito. Então hoje o vídeo é sobre isso, tá? Ontem eu tava lembrando, na hora que eu olhei pra loja, quantas coisas eu passei aqui dentro, quantas coisas, sabe? Muitas por julgamento meu, mas inúmeras por julgamento do outro, por a gente ouvir pessoas e se comparar com pessoas que não tem nada a ver com o nosso contexto, que não tem nada a ver com a nossa trajetória. Hoje também, no período da tarde, eu tô, gente, reeducando a minha alimentação, já falei com vocês, né? Então, assim, não tô me privando a nada, mas o que eu consigo ficar sem, eu fico sem tranquilamente. Igual pão, café não me faz falta, coisas que eu sei que não tá me fazendo falta, por que não tirar? Né? Então eu tô tirando essas coisinhas, tô me privando dessas coisas que não me fazem falta. Agora, por exemplo, uma sopinha de macarrão. Na quarta-feira choveu muito e eu cheguei em casa doida pra tomar uma sopa de macarrão. Eu fiz uma sopinha de macarrão com bastante legume e ponto. Eu não fico essa pessoa assim, isso eu vou comer, isso eu não vou comer, isso eu não posso comer, passa aquela vontade, passa aquela fome. Não. Até porque, gente, eu quero emagrecer 13 quilos, né? Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. E hoje à tarde, como a minha filha ela teve que fazer uma prova lá embaixo, gente, pra tentar entrar no jovem aprendiz bancário, né, pra trabalhar nos bancos, ela não quer. Eu praticamente meio que forcei ela a fazer a prova, mas assim, aqui é meu, ela tá trabalhando pra mim, ela tá trabalhando, eu sou chata, eu sou enjoada com ela, eu cobro ela, mas ela não sabe como que é trabalhar pro outro. E eu quero que ela tenha essa experiência. Não, gente, pra trazer um trauma nela nem nada, mas é porque a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta. A gente sabe o que a gente passa trabalhando com o outro. E quando a gente encara isso de frente, a gente dá mais valor pelo que a gente tem. Não que ela não dê, mas só pra vocês entenderem o que eu tô tentando fazer. Mas acabou que eu acho que ela não vai fazer mesmo, tá? Enfim, ela tava lá pra baixo, então ela não veio trabalhar. E aí de tarde eu tava com muita fome, porque eu almocei bem pouquinho. Eu falei, nossa, eu queria comer uma fruta, mas a fruta que eu queria não tinha no hortifruti do lado. Eu tinha que sair da loja, eu não queria fechar a loja também. E sempre passa uma moça que trabalha num banco aqui próximo pra ir na padaria. E ela perguntou, Jaque, você quer comer alguma coisa? Eu falei, quero. Traz um pão e 2 fatias de queijo fina pra mim. Ela trouxe até 2 médias, mas aí eu coloquei só uma no pão. É igual eu falei pra vocês, eu não me privo, mas o que eu consigo ficar sem, eu fico sem, reduzir, eu consigo reduzir tranquilamente.
Ok, acabei alimentando desse pão agora, foi meu café da tarde, foi um pãozinho com uma fatia de mussarela. E aí, gente, eu tava lembrando de alguns anos atrás, eu morei na cidade chamada Orizânia. Eu não sei se tem pessoas aqui no canal que são dessa cidade, é uma cidadezinha pequenininha, mas que eu amo com todo o coração, porque eu cresci ali, eu tive os meus primeiros amigos ali que eu carrego pela vida toda. E a gente passava grande dificuldade naquela época, era muita dificuldade, gente, muita dificuldade. Aí, enquanto eu comia o meu café da tarde, eu tava lembrando que na volta da escola, nós estudávamos à tarde, né? Eu e os meus 2 irmãos mais novos, porque não tinha o caçula, que é os de 17 anos, a gente só foi ter ele quando minha mãe mudou pra cidade aqui, que é essa cidade que eu resido atualmente, que eu nasci, a gente saiu e depois voltamos. Nós 3 tinha uma padaria na rua da escola pra gente voltar pra casa. E era uma porta de aço fechada, tava sempre fechada. E a gente batia lá, fazia aquele barulho e eles respondiam lá dentro. O pessoal que trabalhava na padaria, eu não lembro, não me recordo se eram os donos, se eram os funcionários, eu não sei. A gente batia e a gente gritava assim pra eles, tem rapa de bolo? Porque padaria, gente, eles fazem bolo, eles tiram aquelas rapas que ficam meio queimadinha, meio amareladinha pro bolo ficar bonito. Casca de pão também, pão de forma, eles sempre juntavam. E eles davam pras crianças mais carentes. Não era só a nossa família que pegava, mas também não eram muitas famílias que pegavam não, tá? Devia ser umas 3 crianças, digamos assim, de cada família. E a gente passava lá para pedir e ele sempre nos fornecia. Era uma tristeza pra gente quando não tinha, porque quando não tinha era quando eles não estavam preparando o bolo. E a gente sabia que a gente ia ficar sem o café da tarde, e a gente só ia jantar. E não era jantar, gente, jantar não. Jantar que eu falo, que eu janto hoje, era jantar um arroz com chuchu, não tinha feijão. Quando era um macarrão branco, não tinha uma massa para colocar no macarrão. Ou se não, era um arroz, um feijão, um angu, a gente sempre gostou, mas às vezes não tinha dinheiro para comprar o fubá. A gente não tinha dinheiro para as coisas básicas, e nós crescemos assim por um bom tempo, até cada filho começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar desde nova, tá? Desde os meus 12 anos que eu trabalho, os 11, mas era assim, quase formando 12 que eu trabalho, ajudo os meus pais, não era suficiente, porque era muito pouco lá atrás, mas depois a gente vai arranjando outros empregos, né? E a gente consegue auxiliar. Por que eu tô contando isso aqui pra vocês? Vergonha? De jeito nenhum. Eu não tenho vergonha. Só que hoje eu tava pensando, por que eu fico me diminuindo tanto, sabe, me comparando com os outros, sendo que os outros não vivem a mesma realidade que eu vivi. Gente, eu sei que eu não tô aonde eu quero chegar ainda. Eu não tô. Eu viso crescer a loja, eu viso ter funcionária, eu viso tudo isso, sabe? E eu vou lutar pra ter tudo isso enquanto eu estiver na Terra, porque eu não tô fazendo nada de mal. À medida que, primeiro, vem o reino de Deus na minha vida, né? Todas as outras coisas ele vai me acrescentar e ele vai me capacitar. Então, se for no querer dele, isso vai acontecer. Então, eu almejo sim, cada vez mais, chegar a um lugar melhor, né? Constituir algo melhor para minha vida. Porém, eu não posso deixar de lembrar como era lá atrás. Hoje não, hoje eu vivo uma realidade totalmente diferente. Vamos pensar assim nos meus filhos. Hoje os meus filhos tomam o melhor café da tarde em vista do que eu tomava, né? Café da manhã, nunca falta, gente. Isso aqui eu tô falando pra vocês é de coração mesmo, sabe? Nunca falta iogurte. Quem toma iogurte lá é só o meu caçulinha de 7 anos lá em casa. Nossa, parece que uma abelhinha me picou, tá doendo. Quem toma iogurte é só o meu filho, mas é porque minha filha não gosta, eu e meu marido também não. De vez em quando meu marido toma o iogurte dele, mas a gente sempre compra os fardinhos lá do iogurte dele, deixa na geladeira. Não falta fruta, não falta leite, não falta Toddy, não falta biscoito, não falta carne. Gente, carne a gente comia no domingo, se sobrasse dinheiro a gente comia um frango. Tá? Muita gente é dessa época aí, a gente comia um frango se sobrasse dinheiro. Não, eles comem carne todo santo dia. Tem dia que a Thalia fala assim, mãe, não faz carne, o João Daniel também não, faz um ovo. E tinha vezes que a gente comia ovo assim, a gente, nossa, queria um pedaço de carne. Hoje eu tenho, falando de comida, tá? Essa portabilidade para os meus filhos. Isso sem falar nas roupas, que a gente usava roupas ganhadas. Muitas das vezes teve momentos que os meus irmãos mais velhos iam com material escolar no período da manhã, chegava e a gente dividia assim, ó. O caderno tem aquele meio, né? O caderno, vamos falar, o brochurão. Ele tem um meio, o primeiro meio quem vai usar é o meu irmão mais velho, o segundo meio sou eu. Então ele chegava da escola com o caderno e eu pegava, eu sabia que eu tinha que usar do meio pra lá. Vocês entendem, gente, como é que a gente fazia? Porque não tinha dinheiro que dava pra comprar caderno pra todo mundo. Hoje não, a gente nunca ia também no primeiro dia de aula, porque o pai e a mãe, eles nunca tinham dinheiro no primeiro dia de aula. Então a gente tinha que esperar quase um mês aí pra estudar, pro meu pai e minha mãe arranjar um serviço, levantar um dinheiro e comprar um pouco de caderno pra gente dividir entre os irmãos, dividir dessa forma. Porque, por exemplo, eram 5 matérias. Aí o pai comprava 5 cadernos, só que aqueles 5 cadernos eram para 2 crianças, entendeu? Uma estudava no período da manhã e a outra levava no período da tarde e usava. Uma usava uma metade e a outra usava a outra metade.
E meus filhos não, meus filhos dão o primeiro dia de escola, eles estão na escola, é mochila, é roupa, é uniforme, tudo eu tenho condições de comprar. Tudo, sabe? É claro que o meu marido, ele fornece muita coisa, fornece, gente, mas eu não posso fechar os olhos e não ver o que a loja me fornece também. O que a loja já me fornece, né? Ela me fornece aí um dinheiro que eu posso tirar todo dia, para fazer todo mês, para fazer as minhas coisas. Eu chego aqui, é muito bom a gente sentar no nosso negócio, a gente trabalhar. Eu sei da hora que eu tenho que limpar as minhas mercadorias, da hora que eu tenho que divulgar. É muito bom a gente fazer as entregas, ver o cliente satisfeito, voltando, falando que gostou, sabe? Então tem momentos maravilhosos na nossa vida, assim como a gente vai ter momentos tristes e momentos ruins também. Então, que a partir de hoje a gente para de ficar nos comparando com o outro, porque talvez o outro, isso estou falando baseado em mim, mas que eu quero falar para vocês, o outro não teve a mesma infância que você, o outro não tem a mesma experiência que você. Então, às vezes, se eu parar e pensar, nossa, eu queria tanto chegar em tal lugar, eu queria tanto ser igual fulano, olha como é que fulano tem isso, tem aquilo, tem mais não sei o quê. Gente, olha onde eu tô, olha onde eu consegui chegar. Não roubei de ninguém, não matei ninguém, não precisei passar a perna em ninguém, passar rasteira em ninguém. E olha onde eu consegui chegar. Eu e meu marido, a gente consegue levar a nossa casa com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro. A gente consegue nos sustentar com a loja, com o serviço dele. Então isso é maravilhoso, é muito bom. Então a partir de hoje, para de se comparar, sabe? Toda vez que você pensar em comparar com o outro, fala, o outro não viveu o que eu vivi. Sabe? Porque muitas das vezes as pessoas te julgam a ponto do que aconteceu comigo, tá? As pessoas falam assim, olha, você poderia estar melhor, olha, você poderia ter isso, olha, você poderia fazer aquilo, olha, anda mais assim, olha, e elas não sabem tudo que você está construindo, elas não têm a mínima noção, são pessoas que nunca fizeram nada da vida e nunca construíram nada, tá? Sempre começam e não terminam o que elas querem. Aí elas vão te apontando aquilo e você começa a se diminuir. Aí você vai se diminuindo, e você esquece o quão longe você chegou. Eu me esqueci, gente, eu esqueci o quão longe eu cheguei, sabe? E ontem, quando eu fui fazer o tour, eu falei, nossa, como eu tô melhor financeiramente, sem dívida, sem dever nada a ninguém. Como eu tô melhor, sabe, com a minha loja ali, tudo limpinha, o nome, sabe? Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Acho que vocês vão entender o que eu tô querendo passar pra vocês. E hoje, na hora que eu tava tomando café, eu falei, hoje se meu filho falar, mãe, eu quero comer um hambúrguer, tenho dinheiro. Mãe, eu quero uma pizza, tenho dinheiro. Era coisa, gente, se a gente não comia carne, se a gente não dividia caderno, vocês acham que a gente comia esse tipo de coisa? A gente não comia. A gente não comia. Vez ou outra, um vizinho, acho que eles viam, né, a dificuldade que a mãe enfrentava e tudo, e eles pagavam pra gente. Então, assim, a gente tinha que dividir também, porque era muito caro na época, né? Então, não era com a facilidade de compra que a gente tem hoje. Hoje não. Hoje, se você fala, mãe, eu quero uma pizza, tá, vamos pedir uma pizza. Eu quero um lanche, vamos pedir um lanche. Mãe, vamos sair pra lanchar. Tem dinheiro pra fazer essas coisas. Nós temos dinheiro pra fazer tudo que a gente quer. Então, a gente tem que parar e lembrar, peraí, como que era? Será que eu tô evoluindo? O vídeo, gente, é para falar que a nossa competição diária é com nós mesmos, não é com o outro. Não é olhando para o outro. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem e assim por diante. E assim eu vou fazendo. Eu tenho que findar esse ano e falar, opa, eu comecei o ano dessa forma, eu terminei dessa. Eu estou melhor. Não é, opa, eu comecei o ano, fulano tinha aquilo, eu consegui mais que fulano. Não é comparando com as pessoas que a gente vai crescer, que a gente vai sair do nosso lugar. Entendam isso de uma vez por todas. Parem, gente, de se sentir para baixo com o seu negócio. Ah, Jaco, mas eu tô com o meu negócio em casa, na sala da minha casa, tô com umas caixas ali no chão. Eu deveria ter começado esse canal aqui quando as caixas estavam em cima da cama do meu filho, que ele dormia comigo na época, mas eu já tinha comprado uma caminha para ele. Em cima da casa do meu filho, eu levava as pessoas lá dentro do quarto da minha filha e aquelas caixas todas amontoadas em cima da cama dela, do estrado da cama, sabe? Porque o colchão ficava lá no meu quarto, do estrado da cama dele. Era ali que ficavam as minhas mercadorias, gente. E nem por isso eu desanimei. Eu acho que se lá atrás eu tivesse olhado e falado, ah, não, isso não é pra mim, isso não vai dar certo, olha como é que tá, olha que marmotice, eu nunca estaria aqui. Eu nunca estaria aqui. Então para com isso, sabe? Procura ser melhor pra você mesmo, dia após dia. Para de se comparar também, porque hoje em dia, né, com esse acesso, com essa facilidade de todo mundo da internet, a gente se compara muito também com o outro, do outro lado da tela, né? A gente começa a seguir um canal, tá vendo que as pessoas, o canal tá prosperando, a gente começa a pensar, por que eu não tô prosperando? Por que isso não tá acontecendo comigo? Ai, por que pra mim as coisas é mais difícil? Por que não evolui como tá evoluindo pra outra pessoa? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo. E se não tá evoluindo pra mim, peraí, deixa eu procurar aonde que eu tô errando. Isso, gente, é se inspirar.
tem uma diferença entre a gente ver um conteúdo, a gente notar algumas coisinhas e se inspirar. Peraí, eu posso consertar isso aqui, eu posso consertar isso, mas se inspirar pensando na nossa evolução, do que a gente olhar e comparar, tá bom? E falar, fulano tem isso, eu tenho isso, por que não tá? Não serve pra mim. Não serve pra mim porque não tá dando certo, tem uma diferença muito grande. Então, a partir de hoje, olha pra vocês, olha o quão longe vocês chegaram, tá? Já que tô começando agora, comece já assim, Senhor, eu quero dessa forma. Já visualiza o que você quer e vai atrás disso. Vai atrás do que você quer. Pede o Senhor para abençoar e vai atrás. Vai atrás honestamente. Vai atrás cuidando de cada detalhe. Não deixe nada fugir da vontade do Senhor. Mas no momento assim, da sua vida, da sua trajetória, que você parar e pensar em se comparar, elimina isso da sua vida. Elimina. Gente, eu estou muito longe, igual eu falei para vocês, de onde eu quero chegar. Mas eu estou tão grata ao Senhor. Tão grata, porque eu tenho meu lar, eu tenho minha casa, tenho as minhas conquistas que eu já almejo e já não estão tão mais distantes quanto estavam. Então a gente tem que ser grato. A gratidão abre portas na nossa vida. A gratidão abre, assim, portas maravilhosas na nossa vida. Eu chego na minha loja, eu coloco um louvor e vou limpando a loja. E vou agradecendo. Senhor, obrigada. Senhor, obrigada. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. A minha vida só tem evoluído depois disso. Só evoluído. Bom, gente, eu vou finalizar porque meu marido já parou para pegar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês parem para refletir no que eu tô falando para vocês, tá bom? Parem de se comparar, tá? E não se vitimizem também. Se eu fosse me vitimizar, ai gente, eu sofri muito, eu passei fome, eu não tinha o que comer e era tudo mais difícil pra mim. Eu tava em cima de uma cama em depressão. Eu não posso me vitimizar. Então eu tenho que, opa, eu passei por tudo isso, mas meus filhos vão ter uma nova trajetória, eles vão ter uma história diferente. Eu passei por tudo isso, mas eu vou escrever uma história pra mim diferente daqui pra frente. Tá? Eu quero viver bem, eu não quero ficar preocupada que hoje vai cortar a luz, que hoje vai cortar a água, que tá batendo porque o aluguel tá vencendo. Eu não quero essas preocupações pra mim mais. Porque aí quando a gente toma essa atitude, as coisas evoluem. A gente não foca no problema, a gente vai diretamente na solução. Aí as soluções vai aprendendo e a gente vai aprimorando pra nossa vida e pro nosso negócio. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e fiquem com Deus.